Chegamos ao terceiro vídeo dessa trilogia. Os ânimos vão só aumentando, né? Pois bem, chegamos ao renascimento da gata. Quero conversar com vocês sobre a vida após o TCC. Que projetos eu tenho pela frente? Planos? O que aconteceu? Já começou nos bastidores e eu finalmente posso mostrar? Enfim, muitas coisas. É muito fogo, é muita vontade de viver, né? Afinal, o primeiro vídeo foi sobre luto, as perdas que eu tive no mês de julho. O segundo vídeo foi sobre o TCC, né? Já era sofrido esse processo de defesa. Ainda aconteceram essas coisas no meio do caminho. Complicado. E agora, então, eu só quero saber de coisas boas. Como diz o Thier Rock, eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo no rock and roll hoje em dia. Lionheart veio pra revolucionar isso e a gente está mostrando isso. Então vamos lá. Primeira coisa, documentário, que foi o meu TCC. O documentário Infância em Caixa será lançado aqui mesmo no YouTube no início de 2023. Primeiro trimestre aí, tô pensando em fazer esse lançamento. Já posso garantir que o documentário tem cerca de 1 hora de duração e um raciocínio cuidadosamente construído sobre como é essa questão de crianças que são influenciadoras aqui no Brasil hoje, as implicações publicitárias e outros assuntos paralelos em torno da criação de conteúdo. Questão delicada. Outra coisa que eu já posso ter mencionado sutilmente por aí é que eu quero começar o meu podcast solo. Essa trilogia de vídeos já é um treinamento para todo mundo que quer me ver fazendo podcast de novo, porque, né, tô falando aqui um vídeo que é mais voz do que qualquer outra coisa, então se acostumem. Só que essa ideia de podcast tem uma proposta diferente daqui do canal. Falar sobre assuntos específicos, vai ser uma mistura de sexualidade com a minha carreira e esses episódios serão narrados, ou seja, eu vou escrever todo o roteiro e falar em áudio, o que faz com que o conteúdo seja bem mais curto e objetivo do que essa trilogia de vídeos está sendo. Falando em sexualidade, eu vou fazer uma pós-graduação e só pretendo fazer essa pós-graduação lá para o segundo semestre de 2023. Ou seja, me dá um descanso acadêmico de 1 ano e a ideia é fazer uma pós ou em sexualidade humana ou educação sexual, enfim, alguma coisa nesse sentido. Não é só porque eu faço conteúdo sobre sexualidade para as redes sociais, mas porque eu, enquanto indivíduo, gosto de saber mais sobre esse assunto, passo horas, então é mais pela diversão do que pela carteirada. Porque se no meio do caminho eu quiser desistir de fazer essa pós, ou se ela perdeu o sentido para mim, sem remorso, eu vou fazer isso. Bem, é setembro, então a gente já está caminhando para o final do ano, o final da minha participação na turma do Fundo Vozes Negras do YouTube, que tem sido uma experiência muito legal, mesmo sendo remota, as aulas, as atividades extras, a gente já cozinhou com o YouTube, já teve um momento de yoga e outras conversas. Está sendo muito gostoso e eu imagino que até a publicação desse vídeo aqui, eu ainda não terei o encontro presencial com a turma, mas que também vai acontecer, vou viajar para isso, enfim, esse momento vai chegar. Mas está sendo muito interessante participar do Fundo Vozes Negras com um detalhe, não vou mentir, eu achava que estando na turma do Fundo Vozes Negras, o meu trabalho iria escalar. O meu trabalho enquanto influenciadora, que ia ter dezenas de milhares de novos inscritos aqui no canal, que eu iria fazer muito mais publicidade com uma frequência regular, e não foi isso que aconteceu, tá? Claro, o meu trabalho melhorou, amadureceu, mas eu acho que o ano eleitoral, ele realmente... O ano eleitoral realmente é um dos motivos que fazem com que eu não seja tão visada assim para publicidade, assim como vários outros influenciadores de vários segmentos, até mesmo influenciadores não negros. O que eu quero dizer é que o meu crescimento é constante, porém mais lento do que eu imaginava que seria. Mas fora isso, o Fundo Vozes Negras passa bem
E eu passo bem também. Enquanto eu estava nesse pequeno hiato aqui do canal no YouTube, surgiu outra oportunidade de programa para criador de conteúdo com bolsa, né, em dinheiro. É o Programa de Aceleração de Criadores de Conteúdo do LinkedIn. Eu me inscrevi, fui lá, tinha que submeter um projeto também. Então parei aqui um dia, igual hoje eu parei para gravar essa trilogia de vídeos, escrevi o meu projeto, que eu faço, a minha visão sobre a rede social, deu certo. Convenci o povo. E fui aprovada para o Programa de Aceleração de Creators do LinkedIn e tá aqui a minha caixa de boas-vindas. Eu só vou mostrar aqui, até porque todo mundo já mostrou as suas lá no LinkedIn, a galera já viciou o olhar. Aqui no YouTube vai ser inédito. Tá? E aí dentro dessa caixa aqui, vem um recadinho deles. Receba nossas boas-vindas, Natália. Estamos muito felizes por você estar aqui. Para comemorar, decidimos enviar um presente para receber você oficialmente no Programa de Aceleração de Creators do LinkedIn do Brasil. Então aqui está o seu kit de boas-vindas do LinkedIn. Não vemos a hora de ver suas criações. Vocês não veem a hora de ver as minhas criações e eu também não vejo a hora, a força para fazer essas criações. Já falo sobre isso. Aí veio esse fone sem fio da JBL, meias que está fazendo, no momento desse vídeo aqui eu tô toda agasalhada, e um caderno de capa dura. É um pequeno kit aí para começar esse processo de aceleração. Até esse vídeo aqui ser lançado, vai ser o penúltimo dia do programa de aceleração, tá? Então, nesse momento eu consigo falar com vocês mais sobre como está sendo esse início e o que é esse programa de aceleração, do que falar em retrospecto o que eu fiz, né, nesse programa de aceleração. Gente, o LinkedIn se propôs a oferecer treinamento com especialistas para 100 criadores de conteúdo, além de uma bolsa de $2.000 e beirando $3.000 para essas pessoas selecionadas. E a ideia, então, é que a gente... É um curto programa de aceleração que dura 3 semanas, mas que a gente tem que produzir muito conteúdo. É por isso que eu falei que eu quero saber se eu tenho energia também. Também tô ansiosa para saber se eu dou conta disso. Porque eu tô muito machucada ainda pelo luto, né? Bem lenta, ranzinza, como eu falei lá no primeiro vídeo. Então, tá sendo assim... Caramba, tô aqui só para cumprir o contrato, porque eu não tô me sentindo muito bem mentalmente. Eu renomearia esse programa como o laboratório de aceleração de creators, porque mais do que produzir um montão de conteúdos, o que o LinkedIn espera e já comunicou é que a gente teste, experimenta, aproveite essa oportunidade e só faça o que fizer sentido para que depois que a gente terminar esse convívio próximo de 3 semanas, você seja uma nova mulher. Uma nova mulher. Sou eu transformando a mensagem deles em meme. Mas externamente, o que vocês vão ver, né? Quem tá vendo aí de fora dos bastidores? Eu criando conteúdo em diferentes formatos e agora eu tô no programa de aceleração. É o primeiro reconhecimento que eu tenho do LinkedIn remunerado diretamente da plataforma. É um programa global. Então, assim, é um peso aí, hein? Como vocês seguem outros criadores de conteúdo e a gente fala, segue a gente nas redes sociais, às vezes fica a sensação, e muita gente também, para dar conta desse montão de redes sociais, fica replicando o mesmo conteúdo em todas. Eu procuro trazer alguns diferenciais a cada rede social. E no LinkedIn, eu, primeiro, amo que no LinkedIn as pessoas ainda têm paciência para texto. Então, eu gosto de sempre escrever uma postagem com foto e texto, ou artigos. E geralmente esses artigos, vocês que me acompanham aqui no YouTube, vocês iriam gostar, porque eu costumo trazer algumas análises de comunicação que facilmente poderiam ser vídeos aqui do canal.
Mas eu escolhi o texto por uma questão de objetividade, de ser mais fácil da pessoa clicar na referência que eu tô falando e ter noção do todo. Então, sabe, um formato não substitui o outro. Vou dar um exemplo aqui de tema que eu abordei no LinkedIn e repercutiu bastante até no Twitter. A questão das páginas que ficam tirando print dos outros no Twitter ou republicando conteúdo dos outros sem dar crédito, às vezes plagiando. E como exemplo eu usei as páginas Gina Indelicada, Nazaré Amarga, tem o Otariano, né? E poxa, toda hora tá sendo banido da internet, do perfil cai, e outras páginas semelhantes. Então, eu trago o meu olhar de comunicadora e de empreendedora para alguns assuntos do dia a dia, então eu acho que vale, mesmo que você não seja meu colega de profissão, que você acompanhe o meu perfil do LinkedIn. Além de eu falar algumas coisas dos bastidores da minha trajetória profissional, algumas dificuldades, algumas coisinhas que aqui vocês veem o resultado, como foi o caso do podcast Influência Negra, mas que não sabem como é que foi a estratégia por trás, os problemas, as coisas que eu precisei aprender, né, para poder dar conta desse trabalho. Então o LinkedIn é esse espaço. Eu coloco lá esse tipo de coisas e sempre procuro nadar contra a maré. Porque sim, a gente sabe que o LinkedIn, olha, os meus primeiros fios brancos e rugas talvez surjam dos estresses lá no LinkedIn, porque tem gente que é forçada, tem discurso de ódio, tem muita coisa errada por lá. Então eu busco ser a diferença e me juntar com as pessoas que estão nessa vibe também, de trazer conteúdos relevantes, trazer conteúdos descontraídos. Dá para fazer um caminho diferente dentro do LinkedIn e não à toa eu recebi esse reconhecimento aqui da plataforma para seguir fazendo mais, para seguir nesse meu caminho autoral de criação de conteúdo. E assim como todas as minhas redes sociais, é Nath Braga P. O link vai ficar aqui na descrição e eu espero vocês lá enquanto convidados, apreciadores de conteúdos de Natália Braga, mas também enquanto aliados, tá? Então, se você acompanha aqui o canal e quer ficar mais próximo, não apenas me siga, manda um pedido de conexão e uma mensagem falando, vim pelo canal, te acompanho lá no canal. Vamos estreitar esses laços. Eu sempre gosto de conversar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, saber com quem eu tô falando, qual é essa história, qual é o seu trabalho, quais são as suas buscas, sabe? Vamos conversar, gente. A internet impessoal em 2022 já não tem mais condição de ser assim. Agora eu quero contar uma historinha para vocês que vai para um caminho completamente inusitado. Eu quero falar com vocês sobre essa jiboiazinha aqui. Essa folhinha de jiboia quase morreu, tá? Do início do que eu falei lá no primeiro vídeo até esse ponto de hoje. Porque com tudo que estava acontecendo, né, os estresses, o luto e tudo mais, a minha vida foi desandando. Eu parei de fazer exercícios físicos, né, não frequentei a academia em julho, parei com a fono até agora, muita terapia, gastando dinheiro que eu não tenho e deixando de cuidar das minhas plantas do jeito que elas mereciam. Mas eu escolho essa jiboia aqui em especial porque ela é uma mudinha que eu trouxe desde a casa da minha mãe. E aí ela já foi cultivada na água, já foi colocada na terra uma vez e quase morreu. E aí depois quase morreu por esse descuido mesmo, com a manutenção das plantas daqui de casa. Teve planta que ficou com praga, enfim. Mas eu também quase matei essa folha. Na verdade, as amiguinhas dela morreram por uma razão muito simples. Essa jiboia pequena, as mudas de plantas que eu tenho aqui em casa, eu tava colocando uma expectativa muito surreal nelas. Eu olhava para as plantas e cuidava delas por aquilo que eu queria que elas fossem e não pelo que elas são hoje. E isso vale para toda a minha vida. Não preciso ser filósofa nesse momento. Essa planta só começou a ficar legal
quando eu passei a cuidar dela, enquanto uma jiboiazinha de uma folha só, que talvez fique assim para sempre. E tá tudo bem. Em vez de cuidar dela, tacar fertilizante ou ficar assim o tempo todo. Como se ela já fosse uma longa jiboia que vai até o chão, igual a outra que eu tenho aqui em casa. Talvez isso explique a morte de outras plantas que eu já tive aqui. Eu quero fazer um vídeo só sobre o cuidado com as plantas. Eu já fiz um vídeo falando, que doideira, gente. Eu tô falando no passado sobre um vídeo que eu nem gravei. Mas eu sei que lá no meu LinkedIn vai ter um vídeo sobre as plantas em que eu falo melhor sobre isso, tá? Assistam lá. A jardinagem ensina a gente a respeitar o contexto, o tempo e outras coisinhas mais. Voltei. Eu tô toda dolorida porque eu voltei pra academia. Essa aqui é a samambaia que o meu avô me deu. E aí vocês estão vendo como essa samambaia era antes de enfrentar o verão intenso, antes das minhas viagens de férias e antes dela ter ficado sem folha nenhuma. Visita das autoridades, da vistoria. E aí, vô, tá aprovada? A samambaia tá viva? Deu certo? Graças, aprovado. Essa aí já não tem mais problema. Vai sobreviver. O meu plano era colocar essa samambaia num Uber, levar lá para casa dos meus pais, dos meus avós e deixar aos cuidados do meu avô até ela ter o mínimo de vida de novo e trazer de volta para cá. E aí o meu avô faleceu, né, gente? Então foi um pouco... Assim, eu fiquei triste porque essa samambaia tem história, eu já contei a história dela lá no Instagram. Tem 25 anos de idade, no mínimo, essa samambaia aqui. Eu sei que tem a mãe dela, tem outra muda dessa mesma samambaia. Mas, sabe, eu não queria estragar o legado, a herança, de fato, que o meu avô deixou. Então, eu fiquei insistindo, assim. E 1 ou 2 dias depois do meu avô ter falecido, eu realmente entrei em contato com profissionais de jardinagem para alguém me ajudar, mesmo que pela internet, porque eu não conhecia nenhum, e até hoje eu não conheço, nenhum paisagista ou jardineiro presencial aqui perto de casa. Enfim, então eu quero agradecer a ajuda de 2 pessoas. Do Randall, do canal Vila Nina, que me ajudou a quase que ressuscitar essa samambaia aqui, e da Maria, que pelo WhatsApp, por áudios, foi me instruindo também, ambos gratuitamente, a fazer essa samambaia começar a existir. E como vocês podem ver, ela não tem a aparência de quando ela veio aqui para casa, né, com acho que quase 1 metro de folha. Tem isso aqui. E agora eu vou cuidar dessa samambaia pelo que ela é hoje e não pelo que eu quero que ela seja, aquela aparência de 25 anos. Não, é isso aqui, eu já tô grata, já tô feliz e honrando o presente que meu avô me deu. E é nessa vibe que eu tô, gente, profissionalmente. Criativa, porém, né, com os pés no chão, ou melhor, com os pés e as mãos na terra, cuidando da minha casinha e das coisas que tem para fazer e das coisas que eu desejo fazer, tentando não me atropelar, porque a vontade de fazer tudo, de encontrar todo mundo, de abraçar o mundo, de ganhar todo o dinheiro que eu não ganhei tanto assim porque estava cuidando do TCC, né? Então não podia ficar me aventurando enquanto freelancer e tudo mais. A vontade de me jogar é imensa, só que o tempo pede parcimônia. Eu agradeço por toda a companhia, paciência, empatia e conversas que nós tivemos ao longo desses 3 vídeos. Só espero que eu não precise fazer esse tipo de conteúdo de novo, que eu precise me ausentar e me machucar tanto, sabe? Poxa! Que a vida seja muito mais do que perrengue, como sempre digo nas redes sociais. Então, reforçando aqui os comentários. O botão do valeu, eu não ia sair desse vídeo aqui sem falar, não. Você já fez o seu Pix pra mim? Já clicou no botão do valeu? Já me apoiou financeiramente? Porque a hora é agora.
A oportunidade é essa. E também sempre existe uma oportunidade, um espaço para a gente conversar nas respostas, no privado, de qualquer rede social. Vai ser um prazer conversar com vocês. Até o próximo vídeo do canal Só Não Disse Quando.